irmãos. O tema de hoje é vigilância. Mas antes de iniciar o nosso tema de hoje, à noite, eu queria refletir com vocês uma parábola de Jesus. Só para nós podermos entrar no clima do tempo. Algum tempo atrás, uma multidão levou uma mulher numa praça onde o mestre estava, porque ela foi pega em adultério. E todos diziam: padre, pecadora, assim por diante. E queriam que Jesus julgasse, queria saber a opinião dele em relação ao que ela tinha feito. Porém, o Cristo, observando aquela cena, as intenções, a euforia do povo, ele falou o seguinte: de acordo com o que eles falaram para Cristo, Jesus disse que dentre a multidão, quem tivesse sem pecado, podia atirar a primeira pedra. Quem fosse puro, santo, atirasse a primeira pedra. Então, de um por um, foram se retirando dali, daquele momento, daquele local, ficando só o Cristo e a mulher. O mestre, se agachando, pegando aquela mão, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele te condenou? Ela falou: não, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vamos nos concentrar, por enquanto, nessa palavra que nós vamos precisar refletir ela mais na frente. Ok? E iniciando a nossa reflexão da noite, depois de uma história dessa, nós podemos dizer que as condições em que despertarmos na espiritualidade após a morte corporal vão depender efetivamente e indispensavelmente do nosso estado evolutivo. Então, vai depender da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral, como é que nós vamos despertar lá no espiritual. E existem três condições. A primeira é do rumo que tivermos caminhado nos nossos passos, o caminho que nós estivermos escolhendo. A segunda condição é o esforço evangélico empreendido e praticado. E a terceira condição é da maneira como tivermos sabido valorizar o nosso tempo. Então, como que nós vamos poder refletir sobre a vigilância nessas três condições? Fico um pouco assim, não estou entendendo, mas faz sentido. Primeiro vem a parte prática, depois o esclarecimento. A primeira condição, ele bota o caminho. Muitos de nós sabemos qual caminho seguir, mas nem sempre é o caminho certo que nós queremos seguir. Nós sabemos qual é o caminho que devemos seguir, nós temos a ideia de como podemos praticar e fazer, mas nós, muitas das vezes, preferimos o caminho mais fácil, mesmo que seja doloroso. Então, a gente já entra na segunda condição. De que maneira eu estou empreendendo o Evangelho em mim? Será que eu estou praticando? Ou eu estou só estudando, só absorvendo? E se eu estou praticando correto, de acordo com o Evangelho do Mestre, já nos leva à terceira condição.
De que maneira nós estamos valorizando o nosso tempo? Será que desperdiçar o nosso tempo é só não dar atenção para o Evangelho de Jesus? Às vezes a gente se concentra tanto numa coisa que acaba entrando no fanatismo. Aí foge da reta também. Não é só deixando o Evangelho de lado, ignorando, ou fingindo que ele não está ali, que a gente desperdiça o nosso tempo. Não é maneira certa de empreender o Evangelho em nós. Às vezes a gente se concentra tanto que a gente se perde. Desejo de Menezes diz que há uns 3 estágios, se não me engano. O primeiro é da ignorância, o segundo do fanatismo, e o terceiro é da infantilidade. E depois que ele usa todo o conhecimento que ele tem, tentando mudar o outro, ele entra num estado de infantilidade. Então, vamos passar a observar mais a nós mesmos. Então, a gente vai chegar lá. O Espiritismo explica sobre este assunto oportunas e valiosas considerações, aclarando, assim, o pensamento do mestre. A doutrina, ela explica detalhadamente, sem nenhuma sombra, sem nenhuma pegadinha, o pensamento do mestre. Como que nós devemos fazer, a cartilha, como nós devemos praticar. Isso é o Evangelho. A situação do homem, após a desencarnação, provoca o interesse para os primeiros instantes de vida na esfera íntima. O despertar em si mesmo um fenômeno incomum, estranho, surpreendente e inesperado. Às vezes, quando a gente desperta, quando não estamos preparados, nós despertamos após a morte. Muitos de nós acordam, ficamos atordoados na nossa intimidade, porque a gente vê, porque aqui, quando nós não estamos com esse véu do esquecimento, a gente vê o que a gente fez, a gente vê o que não fez e vê o que deveria ter feito e deixou para lá. É um motivo para a gente prestar atenção. E tem uma vigilância. Então, tudo isso se encaixa. E a doutrina, ela nos traz explicitamente o Evangelho do Mestre, esclarecimento para nós. Então, não precisa muita dificuldade. Em qualquer livro tem o pensamento bem claro do Mestre. Ele não bota dificuldade nenhuma. Deixa de uma forma bem clara. Agora é a hora da nossa história. Vamos refletir aqui. Aquele que estiver sem pecado, que ele atire a primeira pedra. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar a outrem o que nos desculpamos em nós. Jesus ensinou que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Ou seja, em outras palavras, a vigilância, ou seja, de um modo mais esclarecedor para a gente poder entender. O orai e vigiai não está relacionado ao outro, está relacionado a nós. Quantas vezes nós não nos pegamos pensando com algum pensamento que surgiu assim na nossa mente em relação ao outro? Quantas vezes? O sentimento de mágoa,
o sentimento de inveja, de ciúme. Eu posso buscar o defeito no outro, porque eu buscar o outro, eu esqueço de mim. Enquanto o outro está sendo falado, eu estou omitido. Jesus quer que nós façamos ao contrário. Ele quer que nós façamos a vigilância de dentro para fora. Foi por isso, e é por isso que a doutrina nos fala da reforma íntima. A reforma íntima se encaixa bem aí. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo a vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas intenções, minhas atitudes para com o outro, eu passo a me evitar. Eu vou me respeitar, então eu vou respeitar o outro. Não faça aquilo com o outro se você não quer que o outro faça com você. Ou nas palavras do mestre, ame o próximo como as mesmas. Mas para poder amar o outro, eu tenho que me amar. Para poder me amar, eu tenho que me reconhecer. E para poder me reconhecer, eu tenho que olhar para dentro de mim, separar meus defeitos, minhas qualidades e poder transformar isso para que eu possa amadurecer espiritualmente. Para que eu possa, minha mente e minha luz interior possa florescer dentro de mim, uma centelha divina. Isso é orar e vigiar. Isso está no nosso tema de hoje, vigilância. Mas eu vou dizer para vocês, isso tem aqui no meu de cabeça. Porque a linguagem dele estava uma linguagem acadêmica, eu tive que traduzir com do dicionário e o Google. Vou poder trazer para cá, do jeito que eu estou falando aqui, eu traduzi umas 3 vezes. O Cristo nos pede para que nós possamos ficar atentos aos nossos pensamentos. Porque a palavra ela machuca muito mais do que um golpe, um soco. Então, vamos ficar vigilantes também nas nossas palavras. Embora o outro tenha me machucado, tenha me magoado alguém próximo a mim, não me interessa como seja. Eu não posso julgar ele. Vamos pegar aqui a nossa história do início. Parábola. Jesus julgou a mulher que ela tinha cometido adultério? Não. O que foi que ele fez para com o povo? Ele julgou o povo. Não, você não pode julgar ela. Não. Ele colocou as cartas na mesa. Aquele que é como tivesse. Entre vocês, se tiver um anjo, pode jogar pedra. E o anjo nem joga pedra. Mas eles entenderam. Então, nós, antes de julgar o outro, vamos prestar atenção mais em nós. Antes de condenar o outro, pensar mal do outro, sentir uma mágoa do outro por alguma coisa que ele fez, vamos nos recolher na nossa intimidade, vamos orar, pedir forças à espiritualidade, ao Cristo, para que nós possamos ser mais fortes, para controlar não, para poder equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas intenções, porque é difícil. Como a dona Dora falou aqui uma vez, a nossa mente é um cavalo selvagem, né? Que não é fácil de domar. A mesma coisa nós podemos colocar as nossas emoções, o nosso olhar. O olhar também diz tudo. Você não falou nada, mas o olhar que eu dei para a doutora já falou tudo. O olhar que eu manifestei para ela, quem estiver perto, até mesmo já notou o meu olhar. Qual tipo de olhar que eu mandei para ela? Se foi de raiva, se foi de desgosto, se foi de amor, de carinho. Então,
vamos nos vigiar para podermos colocar nossa evolução à prova. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, a realidade vai ser outra. E é na hora que o arrependimento bate. Ao usar a palavra vigiai, ele não queria que vigiássemos a vida dos outros, mas as nossas próprias atitudes. Quando apontamos o dedo acusador para alguém, esquecemos que existem outros 3 dedos apontados para nós. Isso aí é fato. Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 para nós. Então, mais um motivo para que nós possamos ficar vigilantes em nossas intenções e pensamentos. Quando vigiamos nossos pensamentos, estamos evitando desgastes pessoais. Já que o pensamento é energia, nós vamos evitar desgastar muita energia. E já serviria para outra coisa. Para aplicar um passo, para gerar bons pensamentos, boas energias, evitando assim mágoas desnecessárias e revoltas. Ao vigiar as nossas ações, estamos nos resguardando de ações contrárias ao Evangelho e protegendo-nos de nós mesmos. Quando nós vigiamos as nossas atitudes, nós estamos nos protegendo de nós mesmos. Porque não adianta eu pregar o Evangelho do Cristo e estudar e lá fora fazer o contrário. Não tem. Parece que passa despercebido. Parece que eu tenho uma crise de personalidade. Aqui dentro, eu sou uma pessoa. Lá fora, passou da porta, o Evangelho ficou só aqui. Tudo que eu estudei, ao invés de agora é a hora da prática. Não, fica lá mesmo. E eu sou outra pessoa. Então, vamos nos vigiar também. Se nós estamos estudando o Evangelho de Cristo, fiquemos vigilantes a esse detalhe também. Porque, até para não sermos chamados de hipócritas. Estuda uma coisa e na hora de praticar, pratica outra. Vamos ficar bem atentos a esse detalhe. As nossas ações. Ao vigiar nossas palavras, cuidamos para não apedrejar quem julgamos, como eu falei agora há pouco. As palavras, às vezes, doem muito, machucam muito. Então, vamos aprender a fechar a nossa boca, segurar a nossa língua, quando for a hora, quando a gente estiver sentindo as emoções entrar em erupção, os pensamentos ficar equivocados, vamos nos afastar. Eu sempre digo isso quando eu gravo meus livros. Quando você está passando por uma carga de pressão muito grande, no trabalho, em casa, seja onde for, que você está naquele momento que você deixa escapar uma palavra, aí agride verbalmente a pessoa, na hora ele se arrepende, meu Deus, foi impedido aqui, olha, com fulano. Foi um momento de pressão, de calor. Então, quando nós estivermos sendo pressionados pela vida, pelas provas que nós passamos, pelas lições que a vida nos coloca, vamos nos afastar do local, nos acalmar, respirar uma água, beber uma água, depois volta e tenta resolver aquilo com mais cautela, com mais calma. Naquele momento, você já praticou a vigilância. Por quê? Porque você se afastou do
o caos para poder se acalmar. Olhar que quando eu me afasto do local, eu vou refletir. Meus pensamentos estavam equivocados. Eu não estava pensando direito. E nas emoções, estavam reagindo a todos os meus pensamentos. Eu iria agredir o fulano sem querer. E daí ia acarretar uma avalanche de sentimentos, de mágoas. Por isso, nós devemos prestar bem atenção às nossas ações, às nossas palavras, porque nós devemos sempre vigiar e orar. Porque assim como Jesus mostrou a realidade para todos, naquele momento, e a mulher que estava lá aos pés dele, foi como se tivesse feito uma lavagem nela, um banho de água pura. Porque ela refletiu e tinha cometido erro. Mas se a gente apenas julgar, não parar para observar as nossas ações, onde é que fica o perdão? Onde é que fica o amor ao próximo? Nós podemos amar o nosso próximo de várias maneiras. O amor, ele tem várias maneiras de a gente colocar. O perdão é uma delas. A indulgência é outra. A indulgência, porque quando eu olho o defeito do outro, mas eu me calo e procuro, já que eu olhei, pensei, eu tento tirar, afastar aquele pensamento e não colocar ele para frente. Eu já estou me vigiando, já estou falando, não, isso aqui, esse pensamento eu não vou colocar ele para frente. Tira daqui, bota para fora, e faz uma oração, busca auxílio para poder recuperar as forças e tocar o caminho. Lembra da primeira condição? Onde é que nosso rumo, o caminho que nós devemos seguir? Pois é. A vigilância também exige isso de nós. Ela nos faz ver com que a gente possamos ver qual o caminho que nós estamos seguindo. Se é o caminho correto, ou seja, correto como? Se eu estou me vigiando, se eu estou atento às minhas agressões ao outro, ou se eu estou só botando a poeira de baixo da frente, fingindo que não está acontecendo. A primeira condição, lá do começo. Então, vamos procurar. E quando nós fazemos isso, nós podemos pegar aqui a segunda condição. Nós estamos empreendendo, ou seja, nós estamos investindo, praticando o que nós estamos investindo em nós, o Evangelho de Cristo. Olhar, não, deixa para lá, eu não vi isso. Ver o defeito do outro, deixa para lá. Então eu vou prestar atenção em mim. Eu vou procurar me reformar, me educar. Eu não posso educar o outro. O Evangelho não foi nos deixado para que nós possamos nos educar, nos autoavaliar. E tem a nossa luz, todos nós temos uma luz própria. Só que na maioria de nós, a luz é só pontinho da caneta. Porque em cima dela tem muitas outras coisas sufocando. É mágoa, é ressentimento, é raiva, é remorso. São dores que a gente passa na vida, que a gente não consegue superar na maioria das vezes. Nós deixamos de envolver pelas nossas emoções, ficamos agressivos algumas vezes. Então, e aí, a vigilância nos faz refletir. E aqui, ele diz que o mestre
nos pede para que vigiemos nossas palavras, ações, pensamentos e até, do mesmo modo, como olhamos para a vida e para o próximo. A forma que nós olhamos para a vida também conta. Não é só o outro, porque está relacionado a mim, porque, vejamos, uma pessoa que olha para a vida e não vê esperança, ela só vê, o mundo está perdido, eu vou terminar de me envolver. Não. Há muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas lições a serem aprendidas. E aqueles que foram selecionados com missão, como nós conhecemos a maioria, alguns, grande parte deles, enfrentaram paciência, indulgência, eles não procuraram mudar o outro, eles procuraram se mudar, se melhorar. Então, quando a forma que eu olho para a vida, se é uma forma de revoltada, eu tenho que parar e refletir. Por que eu estou pensando isso? O que está acontecendo comigo? Porque para tudo tem uma solução. Para tudo na nossa vida tem um jeito. Basta a gente procurar. Ela pode demorar a acontecer, ela pode ser uma forma não agradável, mas tem solução. Tem solução. O Cristo nos orienta a vigiarmos aquilo que trazemos dentro de nós mesmos e que nos afasta dos caminhos de Deus. Aqui está o grande final. Cristo quer que a gente olhe para dentro de nós para poder vigiar aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. E o que será? O que nós trazemos das nossas vidas passadas. Tanto as coisas boas, como as coisas más. Nós ainda estamos falando de provas e expiações. Então, devemos passar a observar mais o nosso interior. Às vezes, muitas das vezes, a gente vê, porque tem pessoas que buscam felicidade nas coisas materiais. E por dentro, eles sentem vazio, como se faltasse algo. Ele entra em depressão, ele tem crise de ansiedade, tem crise de pânico, porque por fora ele tem tudo, mas por dentro ele é pobre. Por quê? Porque ele não passa a se vigiar. Se vigiar não é se autocondenar, não. Se vigiar é olhar para você como se estivesse olhando no espelho. Olhar-se de cabeça baixa, olhando suas qualidades, seus defeitos, e começar a trabalhar aquilo. Começar a melhorar. O que eu posso melhorar? Aqui em mim. Eu estou pensando, eu sou realista, eu sou consciente que bem aqui eu estou errando. E estou fingindo que não está acontecendo. Então eu vou focar. É constrangedor, é muito revoltante, tem a ver com a pessoa bipolar, mas eu tenho que trabalhar isso aqui. Faz parte do pacote. Eu não posso deixar, não, eu vou cuidar só disso aqui, deixa para lá. Não posso. Faz parte de mim. Tudo que acontece na nossa vida, até uma topada no pé, está gravado em nós. Até uma simples topada, a gente aprende alguma coisa. A gente sabe que não vai mais passar por ali. Que ali, se passar de novo, topa de novo. A não ser que trabalhe uma maneira de contornar aquele caminho. Santo Agostinho, para finalizar, dizia que se nós conseguirmos trabalhar uma virtudezinha sequer em nós, dessa vida, já é grande coisa. Já é grande coisa e já vai nos ajudar muito.
até o final dessa vida presente e nas que virão. Porque já vai ser o pontapé inicial. Não, eu só vou melhorar na próxima encarnação. Por que melhora agora? Na próxima encarnação, eu vou corrigir tudo que eu fiz aqui de errado. E por que corrijo agora? Não tem oportunidade, não veio para cá, não tem as possibilidades de poder melhorar. Então, vive o Evangelho do Cristo, que é bem claro. Por isso que o Cristo nos pede para nós orarmos e vigiarmos. Esse foi o tema de hoje. Vigilância.